Nesse vídeo eu vou falar sobre o estudo de caso 1, um conto de cidades gêmeas, degradação do capital natural. Esse conto mostra 3 cidades, Estrela do Mar, Guarani e Goiabeiras, sendo que Goiabeiras e Guarani são consideradas cidades gêmeas pelo fato de dividirem o mesmo lago. Estrela do Mar fica no litoral oeste, possui a linda praia Lagoa Azul de areias brancas e era considerada uma perfeita atração turística. Guarani fica em cima das montanhas verde-azuladas, quilômetros a leste de Estrela do Mar, e possui lindos bosques de floresta de árvores tropicais. Após as montanhas, no vale, surge o Lago Cristal, de águas cristalinas que separa Guarani de Goiabeiras. Goiabeiras fica numa planície logo depois do lago e também possui algumas árvores de floresta tropical. Antes, a população de Guarani vivia da exploração madeireira de árvores altas e da pesca. Já a população de Goiabeiras vivia da agricultura e também da pesca. Porém, atualmente, o cenário dessas cidades mudou completamente. Em Estrela do Mar, a perfuração de petróleo fora da costa levou à construção de indústrias de refino e uma grande linha ferroviária, além da construção de um aeroporto devido à grande industrialização. Nos arredores de Guarani, uma grande mina de carvão foi aberta. Já em Goiabeiras, uma grande fábrica de pesticidas e fertilizantes foi construída, e o número de poços no aquífero aumentou para atender a nova população. Além disso, com o alto crescimento de Estrela do Mar, muitas pessoas foram atraídas a morar tanto em Guarani quanto em Goiabeiras, para fugir da poluição de Estrela do Mar. Por esse motivo, as 2 primeiras cidades precisaram desmatar uma grande parte da floresta. Por um tempo, essa ideia de industrialização foi muito bem-vinda, mas com o passar dos anos, muitos problemas surgiram. Eu, cientista-chefe do Departamento de Gestão de Recursos Ambientais, fui chamada pelos prefeitos das cidades gêmeas para analisar os problemas, dando possíveis causas e soluções. Antes de iniciar o trabalho, recebi algumas informações importantes. A seguir, listei os problemas relatados pelas populações das cidades. Problema 1. As florestas secundárias de árvores tropicais estão apresentando um crescimento fraco, sucumbindo a várias infecções de insetos e entrando em colapso repentinamente. Isso ocorre devido aos gases liberados pelas indústrias de Estrela do Mar. Os principais gases são o gás carbônico, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, que são carregados pelas nuvens. O vento na direção leste faz com que as nuvens cheguem até as florestas, e quando a água condensa junto aos gases poluentes, ocorre a chuva ácida. Tal chuva possui baixo pH, afetando o crescimento da floresta e também deixando sua vegetação mais propícia à infecção de insetos. A solução mais fácil e eficiente para esse problema é a combustão completa dentro da fábrica com o auxílio de filtros das chaminés para ter uma diminuição evidente nos gases liberados e assim na chuva ácida. Segundo problema, a vegetação ao redor da mina de carvão desapareceu completamente, não deixando uma única lâmina de grama em crescimento. O desaparecimento de vegetação ao redor da mina é uma consequência da drenagem ácida da mina. Essa drenagem ocorre quando resíduos de mineração, cobertos por minerais sulfetados, entram em contato com a água e oxidam. Essa oxidação contamina o solo e faz com que não nasça vegetação. O modo mais econômico de resolver a drenagem ácida é evitar que os resíduos da mina tenham contato com a água e contaminem o solo. Problema 3. Há um aumento acentuado nos casos de câncer de bexiga e pulmão entre os habitantes entre 50 e 70 anos. A principal causa desses cânceres é a contaminação da água do aquífero por pesticidas e fertilizantes, vindos da indústria em Goiabeiras, que são mais comuns em idades mais avançadas devido à menor eficiência dos órgãos com o passar dos anos. A solução para a não infiltração dos poluentes é a colocação de uma manta geotêxtil na lagoa de resíduos da indústria. Dessa forma, não haverá mais a contaminação das águas subterrâneas. Quarto problema. O número de casos da Síndrome do bebê azul triplicou em Goiabeiras. O excesso de nitrato na água leva a tal síndrome e possui as mesmas causas do problema anterior devido à lagoa de resíduos. A solução também é a mesma do problema anterior, pois a causa é a mesma. Quinto problema. Há um aumento repentino no número de casos de danos na espinha dorsal e no pescoço. O crescimento das cidades levou a uma demanda maior de água e, por isso, aumentou o número de poços para pegar a água do aquífero. Porém, as rochas que cercam o aquífero são ricas em flúor, e conforme aumenta as perfurações, aumenta a concentração de flúor na água. Esse excesso de flúor, consumido pelas pessoas, causa redução de resistência e elasticidade dos ossos, gerando problemas na espinha e no pescoço. Tomar medidas de saneamento básico para tratar a água retirada do aquífero, com o intuito de diminuir a concentração de flúor, é a melhor solução. Sexto problema.
Os poucos consultórios odontológicos estão sobrecarregados com uma variedade de problemas dentários, nunca vistos antes nas comunidades. As causas desse problema são as mesmas do problema anterior, pois o excesso de flúor na água do aquífero que causa os defeitos dentários. A solução também é a mesma, porque é através do tratamento da água do aquífero que a concentração de flúor irá diminuir. Problema 7. A frequência de casos de diarreia e disenteria aumentou durante as estações chuvosas. Devido à ocupação das áreas ao redor do lago, ao descarte errado do esgoto, à lagoa de resíduos da fábrica e à agricultura, o lago ficou contaminado, proliferando assim doenças. Com a chuva, todo o resíduo contaminado da fábrica e da agricultura e todo o esgoto das casas é levado até o lago, o contaminando. Para resolver o descarte errado do esgoto, é preciso que haja tubulações na cidade que levem até uma estação de tratamento de esgoto para não ser jogado no lago. E para que os resíduos da indústria e da agricultura não cheguem até o lago, é preciso impermeabilizar o solo e diminuir o uso de fertilizantes e pesticidas na agricultura. 8º problema. A água de Lago Cristal está apresentando um tom verde com crescimento excessivo de algas e fica turva na maior parte do tempo. Os pescadores estão reclamando de uma redução da captura em comparação com apenas 5 anos antes. O que causa essa situação é chamado de eutrofização. Os fertilizantes e pesticidas encontrados na água do lago servem de alimentos para as algas que se proliferam na superfície do lago. Com o aumento do número de algas, a passagem de luz solar é dificultada, e assim a fotossíntese no fundo do mar também é dificultada. Isso leva à falta de oxigênio na água, como a tabela mostra, acarretando na morte de plantas e de peixes. Para evitar que os fertilizantes sejam levados até o lago, é preciso que a lagoa de resíduos da indústria seja impermeabilizada com uma manta geotextil e seja mais profunda para que não transborde e chegue ao lago. Também é importante diminuir o uso desses fertilizantes e pesticidas na agricultura. Após serem efetuadas as soluções, por mim indicadas, peço para que sigam as recomendações finais para a manutenção do trabalho realizado.